Eu te arrenego, anjo mau, eu te esconjuro, maldito, para que não possa tentar a minha alma sossegada. Amém. O livro de quem tem medo, o livro de quem tem coragem. Quem tem coragem reza, quem não tem, fecha o bico. A missa negra é oficiada em homenagem a Lúcifer, e nela se faz tudo ao contrário daquilo que se faz na missa romana. Começa pelo fim, as expressões de perdão e paz são trocadas por expressões de guerra e de ódio. Um livro com conteúdo altamente pesado, um livro que traz sorte e traz desgraça. Se você ler tudo bem certinho, ao pé da letra, dá certo. Se memorizar exatamente a pessoa ou o ato que você quer ter ou conseguir, também você consegue. Você torna-se escravo. Você teria coragem de se tornar um bruxo? Você teria coragem de fazer um pacto? Essa é a história do livro de São Cipriano. Felipe, me fala sobre um pouco sobre o livro de São Cipriano. Você conhece quais as influências que o livro traz para as pessoas que leem e que têm em casa? Bom, como nós somos estudiosos da palavra de Deus, né, sempre durante a minha vida procurei estudar muito sobre a teologia, sobre o verdadeiro sentido da vida cristã, e já me deparei sim com a história de São Cipriano, né, que foi um santo da igreja, muito conhecido por ser um belo curandeiro, só que durante a sua vida começou a se enveredar por caminhos que não eram do bem, a fazer magias do mal. Numa noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou-se com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxos que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhes que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório e do anjo custódio, esconjurou e livrou a alma atormentada das bruxas. E escreveu um livro, né? Escreveu um livro que fala sobre magia negra, fala sobre o mal, né? E o que eu posso relatar sobre esse livro, que pouca gente sabe sobre esse livro, né? É também conhecido como o livro da capa preta, o livro da capa de ferro. Então poucas pessoas falam sobre ele porque realmente é um assunto desconhecido na sociedade, porque a igreja procurou ocultar sempre esse lado de São Cipriano. Mas o livro de São Cipriano é um livro que revela magias poderosíssimas e perigosas, né? Então desde já iniciei essa fala dizendo que quem tem contato com o livro de São Cipriano, se conhecer alguém que tem o livro de São Cipriano, procure sempre à distância, porque são magias muito pesadas. Realmente é chamada magia negra, né? E também tem uma última lenda que saiu sobre São Cipriano, até na internet, você pode acompanhar. O livro de uma bruxa da Espanha, que procurou o livro de São Cipriano para fazer uma bruxaria. Que ela lia o livro de São Cipriano, ela molhava o dedo na língua para poder passar as páginas. E poucos dias depois, ela foi morta envenenada, né? Um veneno desconhecido por muitos cientistas que procuraram fazer na autópsia, né? Desconheceram o sentido desse veneno, que ela morreu. Então isso nos vem a dizer que o livro de São Cipriano tem as capas realmente envenenadas, né? Então você que conhece alguém que lhe convida para ler o livro de São Cipriano, o que a gente aconselha enquanto cristão, enquanto pessoas de Deus, é manter a distância, né, deste livro, porque realmente são magias poderosíssimas. Vocês são uma desgraça! Será que estou sendo bem clara? Uma bruxa. E diz que estou errada. Acabará sendo queimada! Então quer dizer que a bruxa, essa mulher, ela se envenenou? Sim, ela procurou o livro de São Cipriano para poder fazer uma bruxaria. Isso na Espanha.
e no ato de passar o dedo na língua para poder folhear o livro, ela morreu envenenada poucos dias depois. Felipe, dizem que quem tem o livro, você tem o seu, eu tenho o meu, cada qual tem que ser o seu livro, vai da intenção do que você está pensando, o que o livro age? O livro de São Cipriano, ele consiste em orações, né? Então aquelas orações são intenções pessoais. Então, muita gente procura ler o livro de São Cipriano e acaba ficando louco, acaba tendo problemas psicológicos, porque não entendem, né? São eternamente assombradas, né? O medo toma de conta da pessoa, porque nós sabemos que o mal, ele tem um preço, né? Então você consegue o mal, você consegue a sua intenção, né? A sua malgraça através do livro de São Cipriano, mas você paga o preço, e muitas pessoas acabam pagando um alto preço na questão do medo, né? Muitos psicólogos podem dizer que é depressão, mas realmente é um tormento que a pessoa fica por ler o livro de São Cipriano. A gente fala o que a gente escuta, né? Então, já se ouve muito falar por padres estudiosos, por pastores estudiosos, também umbandistas, né? Grandes nomes da Umbanda, do Candomblé de Fortaleza também podem falar isso, que as rezas de São Cipriano, elas não são lidas ao contrário, mas elas são lidas de trás para frente, digamos, o texto você inicia a ler do final para o começo, para assim você ter um verdadeiro sentido da reza, né? Mas aí vai a questão também muito da fé. Se você tem fé naquilo que você faz, mas o que eu aconselho é você não ter fé no mal, né? Procurar sempre a luz de Deus, ter fé nas coisas de Deus. Aqui em Fortaleza, já ouvi falar, eu vou procurar saber, mas existem locais que se faça a missa negra, que existe bruxo, existe essas coisas que acontecem aqui em Fortaleza? Olha, ronda um boato na internet, não sei aonde, mas dizem que é pro lado do Benfica, que tem a missa negra, né? Como também tem o culto negro. Mas isso existe sim, não sei se aqui em Fortaleza é verídico que existe. Pode existir algumas comunidades, mas eu sei que em São Paulo e Rio de Janeiro isso é muito forte, está se propagando numa rapidez que a gente não consegue explicar. É complicado, é perigoso, o que é que você fala para quem, se um dia encontrar esse livro, ler ou não? Muitas pessoas que se veem desesperadas por não ter uma resposta rápida da graça de Deus, elas procuram auxílios, ajuda, se assim eu posso dizer, de entidades do mal, né? E algum dia você pode estar desesperado, pode se deparar com a oportunidade de procurar, de ser atendido por um bruxo que use uma magia, uma oração de São Cipriano. Então, o que eu tenho a lhe dizer como cristão, como pessoa estudiosa, é que você procure cada vez mais a distância dessas coisas, porque você vai pagar um preço, você vai ser atormentado, né? O mal, ele lhe dá o que você quer, mas você tem um alto preço, e o preço é o tormento, é a falta de paz, a paz interior que nós achamos em Deus, o mal ele tira. Então, o que eu aconselho é que você sempre manter distância de pessoas que lidam com esse livro, de pessoas que lidam com essas magias, e automaticamente você fica longe, né? Dá medo o livro? Olha, só em falar, se você se aprofundar na história de Cipriano, só em falar, histórias que a gente vê aí, Wikipédia, soltos na internet, não é só a gente ler, a gente já vê que tem um certo terrorismo na história, né? E o medo é a consequência da sua atitude. Se você procurar realmente ter um contato com esse livro, eu tenho certeza que a graça de Deus vai se dispor da sua vida, que você vai realmente ver a vida atormentada, né? E tormenta é o medo. Cipriano foi um homem dedicado exatamente ao estudo das magias ocultas, magia negra, magia branca. E desde então ficou conhecido um dos homens mais poderosos do mundo. 2 de outubro é o dia de São Cipriano. O livro de São Cipriano é um livro perigosíssimo. Você teria coragem de ler o livro de São Cipriano? O mal, ele lhe dá o que você quer, mas você tem um alto preço. Reza a lenda que quem lê esse livro tem que se tornar escravo desse livro, tem que se tornar escravo da reza. E outra, depois de 7 anos, o livro tem que ser repassado para outra pessoa. O que seria de tão importante nesse livro? O que teria? O que fazer? Como fazer? Será que você teria coragem? Você torna-se escravo. Você teria coragem de se tornar um bruxo? Você teria coragem de fazer um pacto? O livro de quem tem medo, o livro de quem tem coragem. Quem tem coragem reza, quem não tem, fecha.